3, Ah, mas 2, fica 1. show. Fica da hora, fica legal. Estamos ao vivo, Jorge. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aí da Austrália. Aqui, 8h55, aí que horas? Quase 11 da manhã, né? 10h55. 10h55. Estamos É, 14 horas à frente dos brasileiros, vocês estão no com horário de Brasília. algum horário de. Tem algum horário de verão aí? Começou, tem, assim começa a primavera, né? Ou, pô, não é assim, sei lá, acho que começou umas 3 semanas o horário de verão, e antes equilibrava, né? Porque logo começava o horário de verão aqui, depois entrava o horário de verão no Brasil, mas cancelaram o horário de verão aí, então a gente fica um pouco mais distante, fica 14 horas agora. É, Acho que dão 6, eu adoro, minha família inteira adora o horário de verão, é bem gostoso. cara, eu gosto bastante, cara. Foi uma das coisas que. Das decisões arbitrárias que foram tomadas aí desde a eleição do Bolsonaro que me faz ficar um pouco triste até, porque o horário de verão é muito bacana. É, Jorge, quanto tempo de Austrália, mano? cara, 11 anos e um pouquinho. 11 anos. Parece que foi ontem, mas não foi, não. Como, 11 como anos já. surgiu, cara, tipo, essa, essa oportunidade, assim? Ah, eu acho que eu cavei um pouco. Sim. Eu cavei, começou. Acho que várias coisas, né? Um pouco de frustração com muitas coisas que estavam acontecendo em São Paulo, muitas dificuldades, um monte de filho pequeno que eu estava na época. E comecei a sondar algumas possibilidades de mudança quando foi isso. Assim, tem sempre aquelas coisas que acontecem com a gente, alguns episódios de violência urbana, Uhum. né? Sequestros relâmpagos, né? Essas coisas desagradáveis. Juntou quando teve aquela invasão do PCC, Uhum. lembra? Que São Paulo Sim, parou, sim. aquilo me chocou muito, não tanto pelo aspecto de violência. Eu lembro direitinho de um dos dias, do dia que começou a coisa, que eu estava na USP, na Escola de Educação Física, uma reunião que eu tinha toda semana, eu acho que segunda-feira, a gente editava uma coleção chamada Agon, o Espírito do Esporte. Como editor, chamado Odisseus, um editor grego, super gente fina, alto pra caramba. Gente finíssima, a gente tinha umas reuniões regadas a vinho, assim, no meio da tarde, que eram ótimas, a gente conversava sobre os livros e sobre mil coisas. E aí começou a chegar as notícias, estava tudo fechando, né? As pessoas indo para casa, que o PCC ia invadir. E a gente falou, meu, foda-se, pode falar Sim, palavrão? por favor. Eu vou te falar, A gente falou, deixa eu né? fazer só um parênteses. Eu tô até um pouco chocado, eu tô contrastado um pouquinho com a sua presença, aquela presença vigorosa que você tem na sala de aula. Mas assim, ao mesmo tempo eu já assisti algumas entrevistas suas e vi que, tipo, é um pouco diferente. Mas pode falar palavrão, pode falar o que for, fica à vontade. É diferente porque. Eu não sei, eu acho que quando você tá dando entrevista, você tem não sei, parece que talvez. Eu não sei explicar direito, assim. Um pouco mais comedido. Acho que talvez por a sala de aula ser aquele ambiente onde você domina com tanta maestria, esse ambiente fora da sala de aula, talvez você tenha um pouco mais de cuidado. Mas é só um chute só. Ah, não sei É também. só um chute. Não, mas legal, legal. Boa Não, intervenção. mas por favor, continue. Bom, em todo caso, aí a gente continuou a reunião, a gente falou, foda-se, ficava chegando coisa pela internet, né? Minha mulher ligando, vem pra casa, tudo fechando, vão matar todo mundo. A gente lá até que chegou o diretor da fala e falou, nós vamos fechar, tem que ir embora. A gente falou, vamos embora, né? Fui pra casa, morava no Imbu, nem era tão Uhum. longe ali da cidade universitária, né? E acabamos ficando 3 dias em casa, porque não podia sair, todo mundo, aquela coisa. E para mim, o que mais pegou não foi a questão da violência, do medo, foi a completa falta de cidadania que eu senti naquele momento, sabe? Eu falei, porra, né? Que porra é essa que tem um bando de cara vem aí e a gente tem que ficar sequestrado? Vamos todo mundo pra rua e foda-se, né? Que história é essa, né? Cara, E aí me revoltou essa. morando no Imbu, talvez você tenha sentido essa violência de uma maneira muito mais efetiva, por ser uma região mais periférica. É, mas enfim, não, mas era bom morar ali, né? Porque era Assim,
tipo a saída para ir para o Mackenzie, né? Como é O que chama? O Coronel Rodoanel, ou Tamboré, descer a sim. Raposo Sim. para a cidade universitária. Não, eu digo assim, a E pô, é localização legal, para você é né? excelente. Eu digo só na questão de como é uma região mais periférica, o Estado chega menos e você sente mais o efeito de uma intervenção do crime dessa. É. Tinha umas estradinhas ali que eu pegava, a famosa estrada do Capuava, que eram meio tenebrosas. Mas, enfim, aí eu me revoltei um pouco com essa coisa da cidadania, sabe, Zé? Essa ausência total Sim. de cidadania, você falou, né? A ausência de Estado, e a gente ouvindo aquelas negociações. Aquilo me deixou, porra, né? Que todo mundo vai ficar escondido em casa o resto da vida, né? Se for assim. Aí eu falei, meu, você tem uma coisa? Vamos tentar outra história, né? E aí, na sequência, eu lembro, na sequência, tinha uma proposta para ir para a Suíça para trabalhar. Mas os caras queriam que eu fosse, tipo, em 2 semanas. Não dava para organizar uma Uhum. família, tudo, vum, e sumir, né? Aí eu aí comecei a ver, e fiz uns contatos, recebi umas propostas para ser professor visitante na Austrália e desenrolei, meio peguei umas férias, né? Estiquei uma semana ali, uma ali, dei uns enrolão nos Você estava no trampos, Mackenzie ainda? consegui uma, estava no Mackenzie na USP, consegui uma bolsa e vim. E foi muito bacana, conheci muita gente no período, 2000 2007 isso. As universidades aqui eram muito diferentes do que são Uhum. hoje, né? Então, houve uma mudança muito grande nos últimos 3, 4 anos, para pior, infelizmente. Mas vinha um puto ambiente legal, as pessoas me incentivando, oh, pô, tenta vir para cá, tenta vir para cá, a gente ajuda, porra, você tem muito a contribuir, parará. Aí eu tentei, nada muito extraordinário, né? Aparecia trampo, né, na internet, né, nos lugares de busca, aparecia trampo, pá, mandava currículo, né? Um pouco diferente o processo, Uhum. você manda currículo, você fala outras coisas, né? Mas enfim, eu entrava no processo, fui chamado para foi uma entrevista por telefone, que foi uma merda, né? Não tinha, foi por telefone mesmo, eu lembro que eu estava no telefone e as pessoas estavam em volta de algum, foi ruim. Uhum. Aí depois calhou de eu fui chamado para outras duas, no momento que eu tinha voltado para a Austrália para um congresso. Fiquei na casa de um cara que eu conheci aquela primeira vez que eu fui, um figuraço, Bob Peterson, um velhão já aposentado na Universidade de Sydney. Ele já era muito crítico das universidades, imagina se ele visse o que está acontecendo agora. Não, porque ele e os outros caras mais coroas que Uhum. conheci falavam, porra, hoje em dia o pessoal dá aula para 30 alunos. Isso não é aula, isso é uma palestra. Eu dava aula para 7. Caraca. Os caras, É as porque pessoas a conhecessem relação hoje. do ensino fica diferente, né? Uma das coisas Aí, porra, que eu hoje com 40 anos, quando a gente se conheceu através do Mackenzie, eu estava com 23, eu acho. Então lá se vão 17. Hoje com 40 anos eu consigo entender que a minha forma de absorver conhecimento não é através da academia e do método acadêmico. Mas, estando lá dentro, o meu contato com você, assim, a lembrança que eu tenho, é da seriedade com que você mostrou a vida acadêmica como ela é mesmo, assim, e não fica margem para você te mal interpretar, assim, sabe? Tipo, isso e é bacana e inspirador no sentido de você ter um puta respeito pela vida acadêmica, né, mano? Tipo, mais do que a sua profissão, dá para notar que além da vida acadêmica como um todo, você já falou de duas relações importantes, assim, tipo, e de como essa relação acadêmica, até da parte sedutora mesmo, romântica da parada, tá ligado? Eu tô viajando muito, assim, ou você realmente tem essa não, relação? não, não, eu acho que é por aí mesmo. É, você pegou também um momento. Que ano que foi que você estava no Acho que eu Mackenzie? fiz aula com você em 2004 ou 2005, eu acho. Acho que foi 2004. Você pegou um momento também muito bom, né? Muito positivo. Aquilo era a educação física era uma explosão de energia, né? Também muito muito grande aquilo. Não durou,
né? Tudo que é bom dura pouco, né? Como se diz, mas era uma coisa muito positiva, então dava vazão. Eu acho até a gente estava falando em Freire, acho que não estava gravando ainda, mas eu escrevi, saiu esse ano, aí no começo do ano, um, era um pouco analisando as minhas práticas pedagógicas no Mackenzie, bem legal, acho que ficou o paper. Eu, com mais uma outra professora que dava aula em Guarujá, ou Santos, eu acho, sei lá. Mas ali tinha era uma coisa nova, né, que surgiu quase do chão ali, junto com porra, colegas e amigos sensacionais, né, Marcos Merida, Abel, Abete, Ronê, tantas outras pessoas que a gente gostava muito, né? Então acho que tudo confluía para ser uma coisa, ter essa dinâmica amorosa, positiva, energética. Acho que meu conhecimento acadêmico não chega só através de artigos científicos, né? Eu mesmo tento fazer blogs, fazer posts, né, para desmistificar e tentar trazer esse diálogo. Mas tinha também, acho que isso foi marcante, porque com toda essa liberdade, essa explosão amorosa e energética, tinha muito esse lance da seriedade. Né? A gente falou, olha, vamos porra, trabalhar esse alunado que Uhum. chega, né? Isso eu acho que é uma lição freiriana super importante do curso, né? Do sentido, olha, vamos trabalhar esse alunado que chega com o que eles têm, e a partir daí dar um salto. Mas vamos trazer, né, as ideias que eles têm. Eu lembro, por exemplo, se for 2004, né, eu comecei lá, acho que foi 2000, talvez. Na primeira turma? Minha primeira turma, cara, eu comecei na primeira turma. Foi ótimo, puta turma, inesquecível, né? Grandes amigos até hoje. Fui até como é que chama? Paraninfo? Padrinho, paraninfo, patrono, sei lá, da turma. Foi bem Paraninfo não, legal. é patrono, né? Desculpa. Um dos dois, né? Tinha até uma plaquinha lá que fizeram da primeira turma. Meu nome não sei se ainda existe. Se existir, alguém estiver ouvindo, manda uma foto, por favor. Né? Mas, mas eu lembro que assim que cheguei, pá, meti texto em inglês pra galera, né? E sem puta, falta de noção, né? Zero da minha parte, né? Que texto em inglês, os caras estudando à noite, já tem dificuldade em qualquer tipo de leitura. Imagina texto em Tipo, inglês, né? E eu achando que eu tava esmirilhando, achando que eu era o cara, né? Puta texto. Até que um cara chegou pra mim, olha, pô, a gente adora você, nossa puta aula. E eu acho que tinha uma coisa legal, que foi mesmo uma coincidência que aconteceu, porque eu entrei lá contratado para trabalhar com uhum. handball, né? Então, sei lá, iria terças e quintas nas aulas de handball. E na última semana, eu acho que uma pessoa desistiu da coisa da psicologia, e aí o diretor me ligou, o Merida, né, me ligou, pô, pá, você está fazendo mestrado, psicologia, topo das aulas? Eu falei, topo, né, para mim ia ser uma boa me concentrar no lugar, eu estava picando em várias escolas, professor e tal. Eu acho que isso foi uma coisa legal que também confluiu bem, né? Você dá uma parte teórica, uma aula prática, e misturando as coisas, e isso foi gostoso. Mas tem que eu acho que por conta disso, né, os caras se ligarem que eu não era só um babaca intelectual dando aula, dando texto em inglês. O cara chegou para mim e oh, porra, a gente adora, você é o cara, tá, mas puta, esses textos em inglês aqui estão meio foda, né? Aí eu, puta, cara. Mas o seu curso, eu lembro que ele foi o mais difícil, mano, que eu. Assim, pra mim, né? Dentro ali, que mais exigiu, cara, porque a gente tinha que entregar um mini TCC, né? Tipo, Eu logo lembro. no segundo semestre, assim, eu falei, porra, maluco da hora, mano. Porque ele já tá mostrando qual que é a realidade mesmo do bagulho. Porque eu entendo essa relação um pouco que você está falando, tipo, de pegar uma turma que é um pouco mais fraca. Eu mesmo passei no vestibular, acho que em 17º lugar, mas eu não tinha o conhecimento, sei lá, como se fosse passar na USP, por exemplo. Não, Até cara, porque eu era um... tenho que te interromper. Não acho que, o termo correto seja turma mais fraca. Tá. Né? Eu acho que isso tem inclusive uma implicação política para aquilo que está acontecendo agora no Brasil. Né? Que eu acho que no Mackenzie a gente fez essa pequena revolução, mas que não foi feita no Brasil. Uhum.
Porque aquela era uma época, você vai se lembrar, né? O acesso à universidade, o FIES, né? Financiamento, acho que chama FIES, né? Mas, Sim. enfim, Era FIES. Na época era FIES. a ampliação do ensino privado acontecendo através do financiamento que as pessoas conseguiam com o governo, né? Uhum. Parece que até ficou um buraco que as pessoas não pagaram, né? Mas independente disso, acho que a ampliação quantitativa que se deu através, o primeiro erro do meu político, do meu ponto de vista, foi ampliar muito através do ensino privado, com esses barões do ensino privado, em vez de se investir muito mais no ensino universitário público. Mas também se investiu no Uhum. ensino público, não. O universitário público se criou aí, acho que 15 universidades federais e tal, né? Isso é uma coisa boa. Mas a questão quantitativa, em termos falando aí do Uhum. Brasil, né? Não, não a questão da qualidade não acompanhou. A qualidade é o quê? É exigir, olha, meu, você pegou FIES, você teve um ensino médio de merda, né? Você tem dificuldade, só que não vai ter moleza por causa disso, meu amigo. Aqui na universidade você vai sempre aprender, porque senão a gente não vai passar se Uhum. você não tiver o mínimo, entendeu? Não aqui, e eu acho que isso, ih, caramba, Fica à vontade. puta, alguém me liga, nunca me ligam, né? Não vou Fica à atender, vontade. não vou atender agora, né? Desculpa. Imagina. É, putz, eu acho que é uns caras que iam entregar um colchão aqui. Enfim, ficou os caras, puta. Eu vou ter que atender, Não, desculpa. tudo bem, tudo bem. Galera, lembrando que Alô? agora é 11 da manhã lá na Austrália, né? Thank you. Então a gente tem esses problemas, agradecendo ao Jorge aí, tipo, por estar disponível a esse horário, tipo, da hora mesmo. Era o colchão. Desculpa. A Imagina, gente sem comprou, fez problema. uma reforma. Eu tenho um monte de filho, né? E Você compramos tá, três você tá colchões. com. Você tem 3 filhas, não é? Três filhas são trigêmeas e um moleque. Cara, 3 gêmeas, Jorge. Hat-trick E, assim, tipo mesmo? e aí a gente fez uma reforma nos quartos dela, comprou os colchões novos, chegou dois e um não chegou. Já faz um tempo. Os caras, não, semana que vem. E nunca vem. E minha mulher negociando, aí anteontem eu liguei, falei um monte. Aí então, agora que eu lembrei que estou entregando hoje, que eu ligar para confirmar o endereço. Então, Ah, desculpa. tranquilo. Não, imagina, Mas o que imagina. você está falando é Cara, que você tava falando sobre. Eu a tinha falado questão da qualidade, sobre. a questão da Isso. qualidade do ensino. Então, eu acho que isso, do Mackenzie, que eu acho que foi aí a pequena revolução e essa energia muito forte que a gente sentiu, que veio de todo mundo e que tinha o respaldo da direção. Acho que o respaldo do Merida, né, eu acho que as pessoas. Eu gosto muito dele, né, então sou Uhum. suspeito para falar, um grande amigo, né, com falhas, claro, como todo Sim. mundo, mas eu acho que vou contar uma cena, então, que para mim foi fundamental. Eu já tinha trabalhado em diversas outras faculdades, universidades, que, puta, era dia 23 de dezembro, o coordenador, o diretor do curso ligava, então, dá para você ir lá e mudar a nota do aluno X? O cara tinha Ó, tomado pau, louco. e aí, sabe, você ia lá Cara, e isso acontecer. É assim, porque é uma coisa que a gente sempre. É popular, né? Tipo, como é que é? Papai pagou, passou, é. alguma coisa assim, né? Então, Isso, mas eu nunca tinha ouvido uma parada dessa. Tipo, realmente, de e- fato, aconteceu. então eu lembro que no Mackenzie o que aconteceu? Teve a primeira turma que foi fantástica, no primeiro semestre, pessoal sensacional, queridos, queridas demais. Esse que eu fui o padrinho lá, né? Uhum. E, e aí teve a segunda turma. Na segunda turma, entrou um pessoal que eram técnicos das atléticas, sabe, aquele movimento de Ah, atléticas do sim, sim, Mackenzie. sim. Eu participei Eram os caras que eram bastante técnicos, desse. né? Que eram, acho que do basquete, os caras, Sim, até. o Betinho, o Moreno. Esses, que eram os caras já mais velhos. Uhum. E logo, aí começou as aulas, logo no primeiro, segundo dia do retorno às aulas, eu vi esses caras trocando uma ideia com Merida. Aí aquilo me doeu o coração, sabe? Os caras trocando, parecia uma. Aquilo, eu falei, puta, vai começar de novo, que merda, né? Uhum. Fiquei chateado, fui lá intimar o Merida. Falei, cara, e aí? Foi,
Nesse aspecto, não tenho muitas. Estou errado até, né? Falo demais. Mas enfim, e falei, e aí? Ah, os caras vieram falar comigo, perguntando como é que ia ser. E falei, e você? Eu falei, não, vou ter que assistir a aula. E se não tiver presença e não passar, eles tomam pau. E eu falei, ufa. E foi mesmo assim. Não sei se dei pau ou não, não vou lembrar a Uhum. nota que eu dei pro cara há 20 Sim. anos. Né? Mas foi sério, entendeu? Os caras tinham que vir assistir a aula. E, se não, porque tinha presença, o negócio não era rígido, né? Em relação a, sei lá, quanto o percentual de presença. Então, acho que isso, em termos. Por isso que eu te falei que eu acho que a sua fala não condiz com o que a gente pensa, né? No sentido, olha, não importa se o cara vai trazer a experiência dele, a pessoa vai trazer a experiência e nós vamos trabalhar para quê? Se a pessoa, em termos acadêmicos, está aqui, mas ela tem uma Uhum. cultura dela. Então nós vamos Uhum. fazer que isso se conflua, porque o que, que precisa? O que precisa de professor que traga a sua cultura, encampe a cultura acadêmica e possa entender isso quando for lecionar. Então, eu acho que foi o grande sucesso da faculdade em termos os professores, as professoras formadas lá sempre saíam e até hoje estão indo bem aí nas carreiras que escolheram, em termos de ou docência ou esporte, enfim, as coisas que as pessoas da educação física fazem. Então, acho que isso que era a grande sacada do curso, e foi acho que foi viabilizado pelo Marcos, claro, né? Mas foi uma sensação geral, todo mundo era afim, né? Todo mundo, 90% aí era afim de chegar lá, e mesmo quem não era meio empurrado para fazer a coisa bem feita em diferentes níveis, né? Eu estava agora lembrando aí, né, antes de a gente começar, começa a lembrar as passagens do Uhum. Mackenzie, eu mesmo fiz essa reflexão aí desse texto, depois eu te passo. Ô, Jorge, eu Né? vou fazer. É que é muito bom ver você falando. Eu lembrei até um pouquinho da sala de aula ali. Eu só vou fazer um parênteses ali, porque veio um comentário no chat aqui que, mano, me dá até um arrepio, porque veio uma memória muito forte. O Bira, bibliotecário, deu um salve Jorge aqui. Ah, esse cara é o irmão. E a Esse Adriana cara, Canciano mandou um boa noite aqui. mano, ó, beijão. Ela também. Acho que ela era da primeira turma, se eu não me engano. Da primeira? Eu acho que eu Uma lembro pessoa desse sobrenome. fantástica, Acho querida, que eu lembro desse sobrenome. Mas o Birão, puta, queridíssima. cara, sabe o que? Eu vou dar um comentário aqui do porquê que o Birão me trouxe uma memória, tipo, meio arrepiante, assim. Foi tipo de ver um funcionário negro tomando conta da biblioteca. Aquilo pra mim foi bem marcante, cara. Foi. Tipo, foi Negro, muito. bonito, gente fina. Exatamente. Assim, lógico, né? A minha percepção como negro, entrando no Não, ambiente não, universitário claro, ali, que era claro. um Eu entendo o que você está falando, só pouquinho queria acrescentar porque eu acho que ele merece assim. elogio. Não, e gente boa pra cacete, né, mano? Porque ele era convidativo, assim, né, mano? Pra entrar acho que dentro de toda essa filosofia que vocês estabeleceram lá na FEF, acho que ele era um cara que contribuía demais nesse rolê, tá ligado? Com Porque era. certeza, com A certeza. biblioteca é uma das partes mais importantes Orgulho, do. orgulho daquela Muito biblioteca. massa. E a Adriana Terminar confirmou, a sim. faculdade, eu fico pensando, cadê? Eu precisava estar lá para pegar aqueles livros. Onde que eles fizeram? Que eu ajudei tanto, eu escrevia listas para o Marcos comprar, e o cara comprava livro em espanhol, não queria nem saber. Ele Desculpa, tá fazendo as piadas fala de dele mim. aqui. Gente fina não, ele é gordo. Falaram isso, né? O Não, cara. ele falou, ele mesmo falou. Nossa, aqui eu também tive, faz pouco agora, eu entrei em contato com o Bira. Eu te falei que eu tenho, a gente falou antes a gente conversou, sei lá, Uhum. pelo chat aí, sei lá onde, que eu tô com um livro aí que eu tô tentando emplacar. E antes de falar isso, eu estava tentando emplacar. O Bira trabalha hoje no Senac. E ele me deu uma dica, me orientou ali como colocar o livro lá para os caras analisarem. Deu uma puta força, né? Infelizmente, não deu certo. Ele falou que agora parece que só estão publicando gastronomia. O pessoal fica em casa, né? Na pandemia, comendo. Não, então, Ixi, você até comentou comigo, eu já passei pra pessoa responsável, no caso ali da produtora, e eles estão fazendo essa pesquisa de onde que encaixa isso aí, tá ligado? que Onde que bom, te vende nesse agradeço. momento. Tá Te rolando. agradeço. Mas eu não te falei, né? O pessoal que eu trabalho ainda é pequeno. Porque, bicho, você lançou o Chronix.
da Copa do Mundo, né? As crônicas da Copa do Mundo. E você já saiu por uma editora grande, você tá dando entrevista em rádio, você tá um monstrão já, Jorge. Eu ainda tô no Imagina. começo, mano, para. Ilusão, ilusão. Esse livro aqui, né, que você está falando. Dá para Isso, ver? isso aí. Sim, sim. Eu vou colocar você na tela cheia, peraí. Aí. World Cup Chronicles. 31 Days That Rocked Brazil. Caralho, mano. Eu Imagina, assisti. fair play. É, fala. Eu acho que eu assisti sua entrevista acho que é RBS lá da Austrália, né? SBS em português. SBS. Eu acho que eu assisti essa entrevista umas duas Ah, ou três vezes. mas essa editora, então vou te contar a história dessa editora. Essa editora não é monstro, não. Essa editora, assim, eu batalhei em diversas editoras, tive contrato, fechei contrato com uma editora que tinha porte médio grande, depois os caras deram para trás, até podia processar, mas puta pepino, dá dor de Sim. cabeça. Aí, de repente, eu estava num congresso aqui em Sydney mesmo, um cara falou de uma editora nova, aí fui atrás, conheci a pessoa, era contato no Twitter, a dona da editora, né, a editora chama Fair Play Publishing, é uma editora pequena, nicho, que só publica coisa de futebol, Uhum. chama Bonita Merciades. Você não sabe quem ela é, né? Não. Então eu vou te contar. Ela é. Você lembra dos escândalos de Zurique, da FIFA, quando o Sim. FBI foi lá e prendeu, Uhum. inclusive, o nosso indigitado, grandiosíssimo filho da puta, dedo duro da ditadura, José Maria Marinho? Uf, É, ainda bem que está preso. sim. É, Aliás, só ela. lembrando que no dia que ele foi preso, cara, eu tive tanto prazer aquele dia. Porque eu tento não me apegar tanto emocionalmente a essas coisas. Mas Não esse dá, né? cara, esse cara, eu falei, puta, mas vai com Deus mesmo, mano. Responsável, entre tantas outras coisas, pela prisão, tortura e morte do Herzog, né? Então, Sim. esse cara não dá mesmo. Enfim, ela, a dona dessa editora, e combina, né? No fim, acabou combinando com o meu livro. Ela foi umas duas whistleblowers, né? Como é que traduz isso? Cagueta. Informantes. Informante? Cagueta tem uma conotação, mesmo informante, São. uma conotação ruim, né? Sim, sim. E Acho ela que informante. Mas não é informante do também. FBI, né? Do FBI, porque ela estava envolvida com diversas questões aí da. Sempre foi envolvida com futebol, ela trabalhou na Uhum. Federação de Futebol da Austrália, tentaram trazer quando puseram ela do grupo que ia tentar trazer a Copa de 2018 ou 2022 para a Austrália, que ela percebeu a grande corrupção, acabou se desligando da federação, escreveu um livro maravilhoso, o livro dela não dá para de ler, sobre tudo que aconteceu da Copa, né? É um thriller, você sabe, você não consegue parar de ler. E ela fez contato, a gente acabou, e eu acho que foi bom publicar com ela, porque você vê, né, você pega o livro, nenhuma editora grande faria uma capa dessa. Essa capa é genial, Jorge. Essa capa é bonita Essa pra capa cacete, mano. e as fotos que tem aqui, assim, o parecer, né, são fotos todas tiradas por um grupo de mulheres fotógrafas brasileiras. São Uhum. fotógrafas profissionais que na época da Copa, pouco antes, 2013, elas se reuniram, começaram a fotografar futebol, entre outras coisas, e fizeram uma exposição itinerante chamada As Donas da Bola. Né? Puta sacada, puta questionamento sobre a questão do Uhum. dono da bola, né? Sobre Sim, sim. questão das relações de gênero e de poder dentro do futebol. E aí eu tinha uma amiga em comum, né, Raquel Moreno, grande, né, pessoa, que acabou me pondo em contato com elas e eu comprei as fotos dela. E a minha editora pagou. Agora, que editora faria isso? Então, Sim. eu pus ela acabou acordando essa capa aqui, essa foto, e eu recebi uma mensagem de uma ONG inglesa, assim que saiu o livro, que trabalha com futebol na América Latina, agora esqueci o nome dos caras, tipo, nivelando o jogo, uma coisa assim. Falando, foi a primeira vez que sai um livro sobre futebol no Brasil, com uma mulher na capa, sem sensualizar, mas jogando futebol. Sim. E aí as fotos todas, ela publicou as fotos, né? Que você vê as fotos, além da qualidade, são super legais, né? As fotos do livro. Cara, que massa, velho. Fuck FIFA. Todas as A fotos FIFA. dessa, as fotos O. desse coletivo de mulheres, dá para ver? Sim, sim. Tá bem. Cara, que fotos As animais, fotos velho. das manifestações. As Né? fotos é de um grupo coletivo chamado As Donas da Bola.
A exposição era as donas da bola. Ah, Aí tá, entendi. aí cada foto tem a própria autora, né? Foi quando você Cada... veio pro Brasil, na última vez que você entrou em contato com essa galera? Não, não. Eu entrei em contato quando eu fui produzir o livro. Ah, tá. Entrei em contato por e-mail, aquelas coisas de capital social, né? Eu acho que só consegui Sim. acessar e acabar comprando as fotos e tudo por conta da Raquel, né? Que era um contato que é puta, a Raquel é uma líder feminista, tá aí na luta feminista desde os anos 70, aquelas líderes feministas bem radicais mesmo. Uhum. Eu a conheci, eu trabalhei com o marido dela na gestão da, a gente é velho, né? Na gestão da Erundina, na prefeitura de São Paulo, 89, 90, por aí. A gente trabalhou junto, fez umas coisas de treinamento de professor super legais. Um pouco aquilo, assim, você falou da seriedade, né? Mas eu sempre achei o meu ensino sério, mas ao mesmo tempo anárquico, libertário. Então, né, eu trabalhei com o Xandão, um arquiteto, então a gente fazia treinamento de espaços lúdicos para as pessoas, né, trabalharem a imaginação com pouco material que tinha Uhum. para criarem espaços nos centros esportivos, nas escolas municipais, etc. E aí, a partir daí fiquei muito Xandão, é brother até hoje, né, um grande cara, e a mulher dele, a Raquel. E a partir desse contato, ela me apresentou esse coletivo, as pessoas, comprando as fotos, tudo foi via internet. E aí, quando o livro saiu, claro, eu ia mandar um livro para cada das fotógrafas, né? Pedi endereço. Qual não foi minha surpresa? Que uma delas era vizinha dos meus pais, Puta que, merda, cara, que da hora, que, mano. é, que moram ali perto do Você Mackenzie descobriu da depois isso aí, Consolação. Ah, da bem depois, consolação. foi aquelas coincidências, aí conhecia, fui lá, entreguei o livro, a gente trocou uma ideia, né? Pessoal, da hora, tem um monte de, de fotos das manifestações de 2013, que, fazendo um parênteses, não sei se você quer falar disso, mas é outra Podemos falar coisa, do que você quiser. mas é das coisas que achava que eu nunca veria acontecer na minha vida, né, no Brasil, esse Cara, você se revisionismo. incomoda de eu acender um cigarro? Não, não vou sentir aqui, tá bom. É, então. Eu sempre fui um não fumante militante. Eu, Meus eu, eu, eu imaginava, por isso que eu tô pedindo licença, porque Eu nunca normalmente eu gostei de fumo na cigarro. tranquilidade também. Não, normal. Mas o que me chateia é ver, isso vou falar, né, espero que eu não tenha repercussões em nível pessoal, né, porque Não, aqui é um tudo por espaço aí. seguro. Aqui é um Não, não, espaço eu seguro. sei, mas as pessoas não com você, mas Ah, se alguém tá. ouvir, né, de meus amigos, né, porque Ah, tá, entendi. tudo hoje em dia aí vira pessoal, né, qualquer comentário político que você não concorde. E eu sempre fui, né, desde que comecei a militar política, sempre fui, tive uma visão bem radical, né, e acho que ficando velho, morando na Austrália, me deixou mais radical e anticapitalista, porque eu Ixi, esse sempre, canal é bem anticapitalista, Jorge, fica à vontade. eu Toda, imagino, com esse óculos todo... aí não tem o quê. Não, e pior que eu já tive pessoas que passaram pelo programa que são capitalistas, e aqui o diálogo é aberto, e, tipo, a gente até faz piada com algumas coisas. Não, tem que Mas fazer. de. Aliás, eu vi um meme hoje, acho que foi hoje, que tipo assim, duas pessoas falando assim, dia triste hoje, né? Não sei o quê. Ah, também tô triste. Aí uma vira pra outra e fala assim, não, acho que é a lua. Aí corta pra lua lá falando assim, não sou eu não, é o capitalismo. É bem Achei isso, né? genial esse bagulho. O capitalismo na sua última fase financeira. Mas o que me entristece, eu te dizer, queria lutar mais contra isso, né? Fala um pouco, falo no meu livro, eu falo. O livro, cara, é para mim, pelo menos, uma catarse, né? No sentido, eu fico pensando quando as coisas, porque tem a Copa, tem o futebol, mas fala sobre tudo, né? Fala sobre a tortura, fala sobre as questões do capitalismo financeiro do Brasil, Cara, tudo me tira uma tendo dúvida. o Esse livro tá só futebol. em inglês? Tá só em inglês. Tentei aí publicar Qual no foi a tiragem? Brasil, mas não sei, não posso dizer. Por quê? Você não encontrou?
Não, mano, na verdade achei que não tinha chegado do Brasil pra vender em inglês. Ou tinha que comprar pela Tá, internet, sei lá, tipo, viajei. tem que comprar pela internet. Tá, Comprar pela que você me deu uma internet. dura outro dia lá que eu não tinha lido o livro ainda. Eu senti na pele. Continua sendo chato, né? Não, Tem que mas ler. eu também escrevi um Era isso que livro. a gente fazia com a molecada no Mackenzie, cara. Tinha que ler, Sim, sim. né? Você está entrando, você quer ter uma profissão, você tá entrando no mundo acadêmico, tem que ler. Eu acho que esse era o diferencial. E todos os professores entraram nessa. Né? Na época era Xerox, né, e tal, mas todos Sim, os professores entraram mano. nessa. Eu mudei, parei, cavei texto em português, parei com inglês quando me deram aquele toque, né? Mas o. Mas ó, deixa eu te falar, na sua turma, eu acho que você indicou texto em inglês e eu achei do caralho, porque, tipo, eu já dominava, não dominava inglês naquela época ainda, mas eu encontrei um motivo pra treinar a língua, tá ligado? Ah, legal, tá vendo? Acho, olha só. E aí depois disso eu fui Provavelmente. entender que, tipo, quando você fala duas línguas, no mínimo, né? Domina duas línguas em termos de comunicação mesmo, consegue escrever, ler e ouvir, que é o meu caso com o inglês, que melhorou muito depois disso. Quando você adquire o conhecimento de duas línguas, acho que o formato do pensamento muda e você fica um pouco mais fácil processar as informações. Porque acho que meio que. Eu que vivo, com certeza. Assim, eu acho duas coisas aí. Uma, provavelmente eu talvez tenha continuado indicando textos em inglês, mas tendo pelo menos o básico acessível em português para as pessoas. Mas outra, eu que vivo num mundo bilíngue constante, né? Você viu, eu estou falando com você, atendi o cara em Sim, telefone em inglês inglês. e você tem que fazer essa viagem o tempo Sim. inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. É muito interessante, porque no fundo você acaba tendo várias identidades, né? Na, Como você se manifesta, Isso né? foi muito legal, porque a minha carreira, depois que eu aprendi que o mundo acadêmico eu não ia brilhar ali, não ia ser muito bom no mundo acadêmico, eu desencanei. E minha próxima carreira foi jogador profissional de pôquer. E numa época que o estudo era fundamental. Até você já fez piada comigo disso aí, né? Falou, vamos jogar umas fichas um dia aí. E o estudo na época era todo em inglês. E tinha muito material de estudo matemático, de psicologia, inclusive de psicologia. E era tudo em inglês. Eu conversava com muitos jogadores em inglês, porque todo mundo pela internet, né? E é justamente isso que você falou, de você estar com esse cérebro bilíngue funcionando, tipo, o tempo inteiro, ajuda você a processar a informação de uma maneira melhor. Que acho que no mundo acadêmico, no final das contas, é saber processar a informação. Acho que é a maior habilidade que eu aprendi no mundo acadêmico. E é muito louco. Ontem eu dei risada, eu vi meu. Tava já de noite, vi meu filho subindo a escada, respondeu alguém. Acho que minha mulher perguntou alguma coisa para ele, ele falou: Ah, é 20.000. Acho do cacete, acho lindo, acho demais isso. Cara, você tá E automático, né? Sem automático, querer, sim, sim. falou. Exatamente. Né? Eu mesmo, eu lembro. A minha companheira Maísa, ela fica um pouco consternada às vezes, que ela fala, você não precisa usar inglês. Cara, tu passei o dia inteiro lendo em inglês. Alguma coisa escapa, não é tipo aquela coisa de escritório, de aquelas palavras, jargões, né? Tipo feedback, Mas, essas coisas, né? olha, eu fui uma vez pro Brasil, tinha ficado um tempo sem ir, só dando aula em inglês, dando aula em inglês. E aqui reclamam do meu sotaque, é claro. Aí eu fui e era para falar de umas coisas da Austrália. E aí passando os slides, umas fotos daqui, explicando umas paradas de esporte, não sei do que aqui. E claro, né, se eu usasse o termo local em inglês, para mim era muito mais natural. Uhum. Então eu lembro que eu queria me controlar para não parecer babaca, arrogante, ó, É. esse cara inglês, né? E segundo, né, para fazer aquela tradução, eu lembro que eu dava uma pausa. Duvido que alguém, além de eu mesmo, percebesse que eu estava fazendo essa pausa. Mas eu estava, Sim. né? Para fazer aquela tradução, usar aquele termo que talvez em inglês fluísse mais, porque é o termo local que se usa. Né? E é sempre uma viagem, sempre uma viagem. Mas eu queria voltar, desculpa, mas eu Não. queria voltar à questão de 2013, que eu falo que me chateia, porque o que me chateia é que eu achava. Sempre li, né, desde moleque, lia a questão do revisionismo histórico de Stalin, né, apagando Trotsky, nas fotos, enfim, toda essa coisa. Eu falava, achava que nunca, né, ou né, os negacionistas do Holocausto, toda essa coisa que a gente lê, né, e fala, puta louco, né, imagina.
E você acha que nunca vai acontecer, né? Você fala, pô, isso é coisa que... E de repente eu vi e vejo isso acontecendo em relação a 2013, né? Que Cara, você particularmente escreveu um artigo aparece no meu foda. livro, né? Você Você vê a contracapa fala, eu escrevi o quê? você escreveu um artigo fodástico em inglês sobre 2013. De como o 2013 levou ao impeachment da Dilma. Ou tô viajando? Não, não sei se fui eu, não. Não, mas Eu vocês. não acho que 2013 levou ao impeachment de Dilma, então não fui eu. Não foi você, então eu tô viajando eu tô viajando no argumento, mas a gente falou esses dias sobre esse artigo que você escreveu, sobre a Dilma, sobre 2013. Enfim, eu vou procurar. Eu Vamos vou. tentar achar aí. Talvez Tá, eu tenha mudado de ideia. tá. Eu vou procurar, Não é, mas não é- continua, por favor, tá. então. Não, é que eu vejo hoje, é claro, dá para entender por que isso acontece, dá para entender porque as coisas aconteceram tudo, né, uma atrás da outra, 2013, depois a Copa, depois as manifestações de 2015, o Uhum, impeachment de 2016, tudo aconteceu. Então parece que tudo amalgamou. Mas acho que perder a dimensão libertária daquilo que aconteceu, do movimento do passe livre e dos libertários anarquistas no Rio e no Brasil inteiro que se espalhou naquela pólvora ali de junho, e querer amalgamar isso com o que aconteceu logo depois, que foi as manifestações da direita, uhum, né, o MBL e Caterva, acho um erro, né, um erro que tem sido feito pela esquerda, ou pela dita esquerda, um uhum, erro que é alimentado pelo PT. Você vê, o Lula fala isso o tempo inteiro, né, deu entrevista sobre isso, depois ele volta atrás e muda, falando que, não, 2013 foi uma coisa libertária, né, que o PT, por ser o partido da ordem naquele momento, não deveria ter apoiado, não apoiou. E depois, quando precisou dessas pessoas para ir às ruas em 2016 para defender a Dilma, as pessoas não foram, porque foram presas pela Lei de Segurança Nacional, porque estavam chateadas. Era galera forte mesmo, né? Galera do povo, galera uhum, da, né, anarquistas e black blocs, entre outros. uhum. Então a diferença era a Mas, diferença das manifestações eram patentes, né? Quem foi para a rua em 2013 era gente como você, não era gente que usava a camisa da CBF, sim, sim, não era sim. gente que apoiava o Marinho, Sim, sim, né? As manifestações do direito foram manifestações brancas, entre aspas, né? No sim, sentido, manifestações da classe média. sim. Eu acho que confundir as duas coisas faz com que a gente analise e que a gente volte a ter um pensamento de classe média, porque as manifestações libertárias queriam mais, né? Mais justiça social, passe livre, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Era Uhum, uma coisa, mais educação, uma agenda que deveria ter sido encampada, mas não foi encampada pelo governo da Dilma, que acabou se fudendo, sim. né? É claro que é fácil falar, foi golpe, é claro que é fácil falar por culpa dos outros, mas não olhar para si o que está acontecendo. A gente vê hoje, infelizmente, essa porra aí do Bozo e todos dominando porque não encontram uma oposição Você efetiva. sente essa dor aí da Austrália também, mano? Ah, muito, sente essa dor muito. Devia sentir menos. Eu sempre falo, puta, por que eu fico me preocupando com isso? Né? Vou viver minha vida. Mas, sim, muito, sinto muito. Mas concluindo, e as manifestações aí da anti-Dilma tinham sempre aquela, aquele pano de fundo da corrupção. Sim, Né? sim, Aquela sim. coisa classe média que tudo é corrupção, tudo no mundo, a política é corrupção, tem os que roubam e os que não roubam. Só isso. Sim, Né? Então vamos encontrar um gestor sim, negando aquilo que é fundamental, negando Marx, né? sim. Negando a luta de classes. Né? Como se uma pessoa negando os conflitos sociais. Isso que eu fico. Isso é uma coisa que acaba revertendo nesse negacionismo, nessa tentativa de revisionismo histórico das lutas anarquista de 2013. Teve gente infiltrada? Teve, sempre tem. É óbvio, né? Desde que eu militava, quando eu comecei o movimento secundarista, tinha gente infiltrada do meu lado. Tinha uma namorada que foi filha, né? Ela chama Luciana Dias.
na adolescência, né? E ela era filha de não sei se você já ouviu falar do Santo Dias. Uhum. Santo Dias foi um operário assassinado na frente de uma fábrica, uma greve. Ele era da oposição metalúrgica, tinha oposição. Em São Paulo tinha o ABC, os sindicatos que eram do Lula, Uhum. né? De pessoa Sim. que virou o PT PT. depois. E em São Paulo, o sindicato metalúrgico, muito forte, né? Talvez o sindicato, na época, né? Dos final dos anos 70, 80, começo dos 80, o sindicato, o maior sindicato da América Latina, 400 mil filiados, enfim, existia indústria no Brasil ainda, né? Que era dominado por Joaquinzão, que era um pelego, né? Pelego, os capachos, os caras que eram nomeados aí pelos governos da ditadura. E o Santo era oposição, era da oposição metalúrgica, você sendo assassinado, acho que em 79, na frente de uma fábrica, na frente da Silvânia, lá na zona sul de São Paulo. Mas estou falando isso por quê? Porque eu lembrei dos infiltrados. E eu lembro que uns anos depois da morte dele, teve o julgamento do cara que matou ele, que foi um policial militar. Ali, sabe onde é hoje em dia deve chamar Sesc Consolação, ali perto do Mackenzie de Sei, sei. Genópolis, Aham. Doutor Villanova. Doutor Villanova. Tem o Sesc e logo depois tem a Justiça Militar. O prédio da Justiça Militar. Se você for ali, você Uhum. vai sempre ter um guardinha lá, deve estar lá até hoje. Mas enfim, o julgamento foi lá. E eu fiquei sabendo, eu tinha 16 anos, molecaço. Falei, eu vou lá, né, para me manifestar. Aí fui, tava as pessoas da juventude, né, lá, e todo mundo cantando na frente se manifestando, parou a rua, tava tendo o julgamento do cara. O advogado deles, né, da acusação na época era o Greenhalgh, lembra? Luiz, foi vice de Erundina, né? Ah, Luiz sim. Eduardo Greenhalgh, não sei se ele é Uhum. deputado ainda hoje, mas enfim, o cara não foi condenado naquela época, 82, 83, o cara foi protegido pela justiça militar, e a gente foi em passeata, tem uma PUC ali perto, para fazer uma reunião num auditório da PUC, não sei quantas pessoas, 150, 200 pessoas. E o Greenhalgh começou a falar, falou, a gente não, nós vamos voltar para nossa vila para discutir, porque tem gente infiltrada que olhou para minha cara. Eu falei, porra, o cara tá achando que eu sou infiltrado, né? Tudo falando. Depois, no fim, eu acabei namorando a filha do cara. Conheci ela nesse dia e a Caraca. gente ficou amigo, namorou bastante tempo. Mas uma pessoa bem, bem querida, nunca mais soube deles, mas por acaso eu vi um abraço para a família toda, a mãe dela, super querida também, né, Cara, meu Jorge, irmão, todo mundo. sem querer ser discreto, você tá com quantos anos, cara? Só pra gente fazer uma timeline aqui. 54. 54. Tá, você tá intermediário ali, um pouco antes da idade do meu pai, dos pais da Maísa, dessa geração um pouco à frente ali. Porque o que eu vejo é que teve uma galera que passou pela ditadura e em algum momento, eu não sei se elas esqueceram ou se deu algum tipo de memória afetiva, sabe? Tipo, de lembrar de uma coisa quando era antes, achar que a vida era mais fácil do que hoje, e se apegar e começar a relativizar o que aconteceu nos anos da ditadura. E o que eu vejo é que a minoria tem a posição que você tem de uma pessoa que passou por esse período e que hoje ainda sente a dor desse rolê, tá ligado? Você acha que talvez seja por aí, mano? Tem uma galera que, tipo, relativizou porque sente saudade de qualquer coisa desse período? Eu acho que são várias coisas. Eu acho que, inicialmente, quando eu estava falando aí na questão das manifestações da CBF, né, da Uhum. Dilma, a anti-Dilma, do impeachment, acho que a mentalidade de classe média, quando eu falo classe média, não estou falando da classe média do IBGE, Sim. A estou falando da classe classe média é média histórica. Sim, sociológica, sim. né, histórico-sociológica, é isso mesmo, né, que você fala, que vai ter que, uma vez, eu acho, não sei quando, a Mariana Chauí falou, fez um discurso, classe média é uma merda, e todo mundo ficou achando, você é classe média. Classe média, a mentalidade sempre foi essa, né, negar a luta de classes, e sempre tudo é corrupção, não corrupção. Maluf é ladrão, o Lula é bom, né? E como se a política fosse isso? Então você vai pôr alguém que vai administrar. Hoje em dia tem esse babaca aí administrando que, puta, 30 anos no Congresso sempre foi um ladrãozinho de Sim. galinha e tá lá, né? Enfim, pegaram agora o cara ali com
dinheiro, como é que os caras falaram? Entre as nádegas, É, né? eu vi você postar lá, você falou, não, preciso do termo técnico pra isso. Tá no períneo, períneo. Entre as nádegas, eu achei lindo. Né? O famoso dinheiro sujo. Né? Sim. Esse é literalmente, né? Aí vai, agora a polícia falando lavagem de dinheiro. Né? Mas então, mas eu acho que isso, Zé, cai, né, esse negacionismo, essa falta de compreensão, tanto histórica quanto sociológica, cai numa problemática que é a desindustrialização do Brasil nos últimos. Começou na ditadura e se intensificou no final dos anos 70, 80 e vem até hoje. O que significa isso? Quando você tem essa desindustrialização acentuada de um país, o ensino não acompanha. Então, isso reverte na má qualidade da educação, Cara, que é isso que nós estamos você falando, né? consegue me explicar, tipo, um pouquinho, de uma maneira um pouco. Eu Vou nunca tinha tentar, ouvido vou tentar. essa linha de Uma pensamento. falta, só para concluir, uma falta de compreensão histórico-sociológica, Uhum. porque o ensino não deu. O ensino não deu esses instrumentos. Eu tive sorte de ter uma professora de história fantástica, duas professoras, uma que era super radical, né, Marli, lembro dela, né, era daquelas pessoas duronas, né, ela foi durona um ano e no final você fica amigo dela, gente finíssima, mas puta professora. Outra Marinita também trazia textos, mais bem, eu acho que a Marinita era de direita, se eu for lembrar Uhum. agora. Mesmo assim, dava muita abertura, trazia textos. Tinha um professor de geografia também, não esqueço, tudo no ensino médio, estou falando, né? Uma boa formação, escarlato, gente fina, demais. E eu lembro dele porque logo no primeiro ano ele deu um texto. Deve ter sido que nem eu quando dei texto fudido na faculdade. Deu um texto desse tamanho, primeiro ano colegial, né? E todo mundo reclamou, e teve reunião de pais contra o texto. Né? E eu li o texto. Puta texto, eu acho que não entendi nada, mas quando os caras Mas é importante dava plantar texto. semente de querer entender o texto, né? E uma professora de filosofia, a Rose também, a Rose, coitada, foi torturada, né? Acho que até foi expulsa, foi exilada do país. Era Cacete. do PCzão, Uhum. PCzão total. Então era uma gama de gente. PCzão, essa uma, que fala um pouco mais anarcoide, uma seriona, uma de direita, uma gente séria. Então tive essa sorte de ler muito. Então a minha interpretação, outro dia até, infelizmente, tive uma discussão. Como eu disse, as pessoas acabam não entendendo, levando para o lado pessoal, mas mesmo assim, se a pessoa está me ouvindo, beijo, amo ela, né? Não tem isso. É, mas a questão mesmo é que a inovação tecnológica, industrial, em qualquer ramo, seja no ensino ou na produção de carro, Uhum. na agricultura, ela puxa o ensino. Ela demanda, não dá para você Entendi. ter uma atividade profissional que requer certas competências, Agora deu pra sejam compreender. elas digitais, sejam elas filosóficas, Uhum. sejam elas de compreensão social, histórica, você não consegue ter essa profissão sem ter um ensino bom, Uhum. certo? Então, não é o ensino que vai puxar. Olha, é a fábrica, é a indústria que vai trazer você para isso, vai exigir, olha, precisa ter a porra do ensino, precisa ensinar matemática para os caras, precisa ensinar língua, os caras precisam chegar aqui sabendo escrever, o cara precisa chegar aqui sabendo que existe uma ditadura, o cara precisa chegar aqui sabendo interpretar um texto, sabendo que como é que é o nome dele? O Olavo de Carvalho é um imbecil. O cara não pode chegar aqui acreditando que existe terra plana, Tem que entendeu? ter um Assim, preparo, né? eu tô falando do mínimo, né? Quer É, dizer, tem que sim. ser um pouco mais, né? Desculpa falar desse nome aí, Não, porque, mas é porque sabe? esse termo que veio agora da pandemia, esse é o novo normal, né? Tipo, é uma merda. Isso é o mínimo, mas ao mesmo tempo a gente tá brigando para que isso Reino volte a ser o Unido. mínimo, porque deixou de ser o mínimo, né? Então, quer dizer, o ensino médio precisa te dar instrumentos de todas as áreas
né, na história, nas ciências, na matemática, para você entender. Porra, hoje, meus filhos estão no ensino médio agora, eles trazem umas coisas, eu não uso, né, química no meu dia a dia ou física, mas eu Uhum. lembro do conceito e Sim. troco uma ideia com o cara, Sim, sim, sim. entendeu? Então, agora, com a crescente desindustrialização do Brasil, as pessoas não precisam, não, sem, não, entenda que eu vou falar isso sem preconceito Não, algum, deu para entender né? perfeitamente. Mas qual o conhecimento que você precisa para ser entregador de app? Nenhum. Né? É muito pouco. Você não precisa ter o conhecimento. Claro que puta, a gente viu as manifestações dos caras, pode até falar disso, que eu Sim. apoiei totalmente. Né? Os caras, eu lembro de um Teve um líder que menino que aparecia. sofreu um preconceito bizarro porque foi entregar num Não sei condomínio se, é, fechado. Ele saiu de lá e abriu uma empresa de entrega de. Então, assim, óbvio que dentro da galera que tá fazendo esse tem que trampo tem uma existência, galera. claro, Mas a média da claro. massa tá ali para pegar o trocado da entrega e colocar o Não, pão em porque você não casa, né? precisa. A Exatamente. questão é essa, você não precisa, cara. Né? Se você vai ser um professor, certo? Que você precisa, né, de educação física, as coisas estão mudando, né? Na minha época a gente aprendia esporte, na faculdade estou falando, Uhum. e você ensinar handebol, voleibol, basquetebol, e era isso. Porra, hoje em dia a questão da cultura corporal cresceu e o cara precisa se entender como é que isso funciona, tem implicações sociológicas, implicações filosóficas para o corpo, né, questões de gênero, tudo isso está dentro de uma aula de educação adultos. A pessoa precisa entender isso. Então, o ensino é puxado por esse desenvolvimento, que eu estou chamando de desenvolvimento industrial, do país industrial, tecnológico do país. Só que isso foi se esvaziando na ditadura militar, né? Aí se abriu as porteiras no governo Collor, né? Não sei se você estava aí nesse tema, mas ele fez aquele programa que todo mundo achava o máximo, né? Vamos abrir para as importações. O que significa Uhum. isso? Não vai mais ter indústria local. Em vez de incentivar a indústria local, fazer com que os preços caem, qualidade melhora, vamos abrir para as importações. E aí veio o Plano Real, né? Que é um plano. Sacramentou. Sacramentou isso, né? Todo mundo gosta, porque parou a inflação, mas para não ter inflação precisa ter poupança interna. Não tinha. Não foi a indústria aqui para crescer a poupança interna, melhorar os salários, melhorar o ganho das pessoas. Não teve incentivo. Qual foi o incentivo? Abrir totalmente o Brasil para os mercados Sim. internacionais, ou seja, o investimento, a poupança interna que tem aqui, vem do dinheiro de fora, que vem aqui ganhar, Uhum. aqui, ali, né, ganhar os Bom, juros. Ganhar os juros. inclusive, Então, essa que é a juros. questão. Eu até vou indicar, eu acho que vale a pena, Uhum. uma autora chama Laura Carvalho, ou Laura de Carvalho, mas acho que é Laura Carvalho, professora da USP, economista, era articulista da Folha, saiu, não sei porquê, mas substituiu ela por uma imbecil chamada Gabriela, não sei o Priori? quê, é, que apresenta também um programa na TV, uma Ela, não, ela apresentava. Ela saiu. pseudo-evangélica. Ah, não, não, então não é a Gabriela Essa é Priori. a Gabriela, não, o marido dela é A Priori. evangélico. Não, ela não tem Completamente ela. Não, fraca, fraca, ela fraca. é parte do. É, fraca, fraquíssima, mas ela é parte de um fenômeno novo no Brasil, que é a galera que tenta dialogar. Então, tipo, quando essa galera sai do diálogo, porque, tipo, não tem como você dialogar com o Caio Coppola, por exemplo, não vai ser. Como é que você vai dialogar com o Caio Coppola? Né? Tipo, ser um Eu sobre inglês eu acompanhei acho isso, difícil. acompanhei isso. Mas aquilo foi E aí ela armado. se tornou meio que um novo ícone aí, tipo, de alguém que Mas ela. é tão raso quanto ela, no caso, né? Mas vamos voltar a esse assunto, mas deixa eu falar só da Laura Carvalho, Tá, escreveu um livro que eu só me li. fala uma coisa, quanto tempo mais você tem aí pra gente continuar? Acho que dá pra gente tocar mais uns 20 minutos. Beleza, Pode então ser? eu vou ter que fazer outro programa com você, porque eu ainda tô querendo falar do livro, mano. Qual livro? E a gente nem, do Chronix. A gente volta. E a Mas gente nem falou de gênero ainda, mano. Eu vou só é dar muita coisa, o. né? Só Precisamos abrir esse bar mais o. vezes.
Ah, a Andréa MB, cara. Acho que a Andréa Marinho Becker. Ah, eu lembro, Falou que queridíssima. Eu encontrei com ela sempre. aqui na Austrália, veio estudar aqui. Porra, que massa. Quando eu saí da faculdade, ela estava desenvolvendo uma carreira acadêmica bem bonita. Acho que deve ter continuado, então, né? Teve, teve um filho recentemente. Porra, parabéns. Acho que ela mora no exterior, acho na Espanha, na França, teve um filho recentemente. Daí a gente jogava basquete, né? Jogava basquete, jogava basquete. Da sua Ela fui turma. assistente técnico do time dela. Ah, é? Super, Pô, não super falamos nem de pessoa. handball ainda, Jorjão, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. A gente marca um daqui uns 20 programas, aí Falou, você vem no tá, 40. legal. Deixa eu te falar, olha, Mas só ler o já vai comentário estar do. acontecendo tanta coisa. Só ler Mas a Laura um. Carvalho tem esse livro que vale a pena Eu queria fazer uma você pergunta ler, sobre o A livro. Valsa Brasileira. A Valsa Brasileira da. Desculpa, você tinha... Laura Laura Carvalho. Carvalho, Não lembro de editora. tá, que estava na Folha e foi substituída E pela. trocaram pela Gabriela Pioli. Olha a folha, hein? Que lama. A Andrea falou que é sempre um prazer escutar esse grande mestre, um grande orador. E me falou que é excelente escolha de conversa da minha parte. É nóis, André. Eu não sou bobo, né, mano? Eu chamo logo os malucos que já é pica já no bagulho, tio. Vou chamar o intermediário, Cara, não, já vou no. eu tô, eu tô aqui falando, mas tô com um pensamento na minha cabeça que você falou do meu domínio de palco e como isso acaba sendo frustrado na internet, né? Ah, Fica pode crer. sentado, né? Sim. Agora que está dando, tem que dar aula online, eu tô pensando como é que eu vou fazer isso, né? Eu tenho que arrumar um esquema de ficar andando, porque é isso. Isso é uma coisa que eu sempre, isso é uma coisa que me fez. Sempre você deve ter tido aula comigo, eu falava muito de Piaget, mas eu gostava muito Aham. de Piaget, sabe por quê? Porque ele sempre falou isso, que todo professor é meio ator. Então era isso, né? Essa coisa também de pau. Eu lembro no Mackenzie tinha um palquinho ainda pra gente, né? Sim, tinha Então era onde um. a gente se esbaldava, né? Fazendo o nosso teatro de professor. É legal. Eu fiquei com isso encanado aqui. Não, porque ali eu acho que é justamente isso. Por exemplo, o Clóvis de Barro, não sei a sua opinião dele sobre o trabalho dele acadêmico. Eu estou falando exclusivamente do trabalho dele de mídia ali, né? De vir a público e falar, né? E a maneira como ele fala, a paixão como ele fala, me lembrava um pouco as suas aulas dentro da sala de aula, assim. Porque não tinha aquele exagero de ator, né? Que você não era tão exagerado como ator. Mas era uma parada que prendia de uma forma, porque eu lembro que eu passei na sua matéria com 9,5, acho que foi a minha nota mais alta no Mackenzie. Vou diminuir. E eu não anotava nada durante a aula. Assim, eu lia muito, porque a sua matéria exigia muita leitura, mas a maneira como você conseguia condensar a informação ali dessa forma um pouco teatral. E aí, pegando o comentário da Andrea, essa oratória mesmo, que acho que tem a parte do talento, mas deve ter a parte que você também trabalhou para desenvolver isso aí, que não deve ser fácil. E a informação que você passava pela voz ali era uma coisa que, para mim, não sei se para as outras pessoas como funcionava. Eu lembro que tinha gente que ficava com o caderno ali o tempo inteiro, né? Anotando as paradas. Mas para mim funcionava muito bem, assim, tipo de chegar na hora da prova e falar, puta, o que eu li tá relacionado com aquilo que ele falou e o conhecimento era incorporado de uma maneira muito mais fácil. Para mim, né? Na minha experiência pessoal. É legal sempre ouvir essas, né, como a sua atividade profissional, no caso, minhas aulas, chegam para as pessoas, chegavam e isso é ótimo, isso é legal de ouvir. É uma reflexão constante, né? A aula é uma coisa Imagino. que não para, né? E é uma reflexão Quanto tempo nesse palquinho aí? e sei lá, bastante, né? Bastante. Mas eu acho Cara, que a chegada do Mackenzie foi um ápice. Eu lembro direito que eu falei da primeira turma, né? uhum. Porque a questão para mim lá foi que eu sempre dava aula na quadra, né? Mesmo em outras universidades, era quadra, handball, alguma mistura disso. E de repente aconteceu a psicologia de um jeito bem legal e, e fui direto para a sala, né? E falei um pouco, e eu lembro de chegar em casa. E era uma coisa doida, porque, porra, pensa bem, né? A gente dava aula das 6h30 às 11 da noite.
a galera chegava cansada, a Sim. gente também chegava cansado, e mesmo assim saiu. Eu lembro direitinho, chegar em casa, olhar pra minha mulher e falar, meu, adorei. Isso faz 20 anos, né? Como foi? Pô, adorei. Né? Aquilo é o meu lugar mesmo, né? E essa troca sempre foi Cara, e então continua sendo muito especial, né? faz 20. Quando, eu não sei, né? As outras pessoas, mas quando eu penso no tempo do Mackenzie, às vezes parece que foi ano passado, tá ligado? Ah, Mas foi não, uma faz coisa 20 muito anos forte. já. A Então faculdade já. acabou, né? A educação física acabou. Sim, sim, Mas sim. eu Eu lembro que lembro saiu um que, abaixo-assinado pra não acabar a não sei faculdade, mas não quanto tinha foi, como, uns né? 3, 4 anos que acabou. Mas eu lembro de um. Você teve aula com a Isabel Filgueiras? Isabel. Abel. Isabel não, não. Eu tive Bom, aula com a Beth. Abel, a Beth também foi, a gente foi colega de graduação também, a gente continua sendo amigo, né? Mas eu lembro que assim que estava acabando a faculdade, devia estar meio deprimente, né? Os últimos alunos, a última turma. Uhum. Mas eu lembro da Abel pôs um post, acho que num filminho ali na mídia social, falando, e assim foi minha última aula no Mackenzie, como deveria ser, né? Uma troca de energia muito grande. Aí mostrou o filminho, o puta astral legal. E era isso, eu acho que mesmo indo até as 11 da noite, sempre teve essa troca. Eu acho que essa troca foi estimulada e acabava, claro, né, passando de geração em geração. O aluno do semestre falava, ó, vai rolar isso, vai rolar aquilo, e as pessoas já entravam, né, nesse Você lembra, clima. você lembra do Danilão? O Danilo, o Barbudão, Brutus, jogava basquete também. Zanini, uma Danilo coisa assim, Zanata. a Nata, Zanata. lembro, Zanata. É, figuraço ele, alto. ele foi o cara. É, tinha a língua presa, que ele falava que era sotaque francês. Essa eu não lembro. Essa é boa. Ele foi o cara que, dessa coisa de passar, né, os alunos. A gente tinha jogado basquete junto em categoria de base, né? Então quando eu cheguei na faculdade a gente já tinha uma amizade. E aí ele falando como ia ser o curso e tal, ele falou, mano, Jorjão, cara, quando chegar no Jorjão, você vai ver que o barato é louco, pá. Ele foi um desse, pegando esse gancho que você disse, né, dos alunos que já iam passando para os outros mais ou menos como ia ser. O Danilão foi um cara que me falou, mano, presta atenção na aula do Jorge que o bagulho é da hora. Cadê? Cadê ele? O Danilo, ele falou que apareceu hoje pra ver, mas a gente tá dando aula na academia, eu acho. Ah, é? Na pandemia aqui, com todos os cuidados e tudo mais, a gente Manda tá numa meu, fase. manda meu abraço pra ele aí, cara. A gente lembra Tá. dele. Jorjão, a gente tem 12 minutos aqui pelos 20 que você falou. Eu vou Hum, tentar te fazer duas perguntas, mas sua oratória claro. é tão boa que talvez vai ser só uma. Recentemente eu escrevi um livro também, e foi um processo muito louco. Eu entendo exatamente, assim, tipo, mano, dá vontade de você. É como se fosse um filho, né, cara? Eu queria te perguntar duas paradas, assim. Você falou da catarse que foi escrever esse livro. Como foi pegar essa informação em português, escrever em inglês? É uma pergunta. E se tipo foi muito sofrido, foi muito dolorido escrever? Não, dolorido, não, talvez politicamente, mas acho que o livro tem uma. Ao contrário, acho que foi super prazeroso. Né? Eu gosto de escrever. Uhum. Né? Às vezes, claro, né? Você fica com. Eu tenho muita coisa acadêmica, e às vezes você tem que puxar. Ontem eu tinha que escrever um. E não tá bom ainda, eu tinha que escrever só um resumo de uma parada de 200 palavras, e para você pegar. O que eu sofri mesmo foi transferir a minha escrita acadêmica para a escrita acadêmica em inglês. Isso foi sofrido, porque escrever em português a gente tem muito mais liberdade, né? Você escreve um romance, 5.000 palavras, e no final fala, o objetivo do texto é esse. Em inglês, acadêmico, não, tem que pá, tudo bem estruturadinho. Mas com o livro, minha cachorra chegou aqui, mas o livro são as crônicas, né? Eu acho que eu nasci para ser cronista, talvez por isso que eu gosto de dar aula, né? Então, sei lá, coisa mais ou menos de 2.000 palavras. E foi bom porque sempre tinha um finalzinho. Por exemplo, tem um livro, esse finalzinho eu vou ver se eu acho aqui, porque sempre todas tinham uma conclusão meio muito gostosa, assim, muito. Por exemplo, tem um capítulo 20 do livro, página 113, parará.
que é esse capítulo aqui, né? Ei, Dilma, show it up, quer dizer, o Dilma, vai tomar no cu, né? Que foi o que teve manifestantes, lembra? Logo no começo da Sim, Copa. sim. Eu Eu lembro vou só direitinho te disso. contar uma passagem rápida. Eu falo. No Brasil, teve um jogo da Alemanha que eu fui parar na Vila Madalena por acaso ali. E encontrei um brasileiro conversando com um gringo e ensinando a falar Ei, Dilma vai tomar no cu. Ah, E eu interrompi o maluco, tipo, quase ó, arriscando arrumar a briga, tá ligado? Porque eu falei, ah, mano, nem fudendo. E os gringos ficaram assustados, falaram, mano, a gente não quer se meter, não sei o que lá. Eu fiquei trocando ideia com eles em inglês lá. Falando, não, mano, o que tá acontecendo no país é isso, isso e isso. E esse maluco é um puta de um babaca, tá ligado? Você não vai chegar nos Estados Unidos e ficar falando desse jeito que, tipo, não existe, tá ligado? Tipo, pá. Mas atacar só uma pra te mulher fazer desse esse jeito. parênteses pra dar esse. De que realmente isso tava acontecendo de verdade. Então, aí eu vou falando um pouco, né? 4 páginas, eu falo que. Começa assim o texto, né? Quinta-feira, 12 de junho de 2014. Aí conto um pouco a história dos protestos, tal, falo que falaram isso, né? O setor VIP começou a atacar ela. E no final eu falo, né? No calendário nacional brasileiro, o dia 12 de junho é o dia dos namorados, né? As pessoas dão flores, papapá, papapá, mas foi o dia que, essa data romântica, as pessoas trocaram o fato, né, de dar flor, etc. A tradução tá uma merda aqui, né? Mas tá tranquilo, tá dando pra entender o Xinga, conceito. por xingar uma ex-guerrilheira, mãe e avó, que teve a coragem de desafiar o status quo da ordem política brasileira e virar a primeira mulher a ser eleita presidente do país. Mais ou menos isso. Então, acho que todos os capítulos, tem um capítulo que agora eu tenho que tentar lembrar, mas eu falo. Ah, o capítulo do. Acho que é o capítulo do Maracanaço. Né? Que porra foi o Maracanaço? What the hell? O osso do What the hell? Maracanaço. Então, a tradução mesmo é o que porra que foi o Maracanaço, né? Então eu falo do Maracanaço, conto mais ou menos as histórias por trás, né? Para um público aí, para um público estrangeiro, né? Que quer entender o que foi o Maracanaço, conta um pouco a história, o que aconteceu, né? O Brasil, transição industrial, o Brasil urbano, etc. Aí conto do Uruguai, né? Do Uhum. Obdúlio Varela, e vou contando, vou contando. E no final, começo a falar do Barbosa, do goleiro. Sim. Né? Puta, Aí cara, eu que termino e massa, falo, velho. acho que vai bem ligado, né? Falando, ó, Barbosa foi um grande atleta negro que sofreu em silêncio todas as acusações de ser responsável pela derrota de 1950. Né? Aí eu falo também, a democracia racial do Gilberto Freire nunca entrou na área do goleiro. Cara, O puta, que único lindo, velho. maracanaço que ainda o único, como é que traduz isso aqui? Que o Brasil Fa ainda sofre é o racismo persistente contra as pessoas negras do país. Uma coisa assim. Porque todo o Caralho, texto, Jorge. esse capítulo eu vou desmistificando. Todo mundo, Uhum. qualquer lugar que eu vou aqui, as pessoas dizem o Maracanã. Quem está preocupado com a porra do Maracanã? Perdeu, tá, foda-se, né? Isso já era. Fica preocupado. Você tira sarro. Né? A questão é muito mais profunda. O Maracanã, na Uhum. verdade, é o racismo. Eu termino um Sim. pouco falando disso. Então, acho que isso que essas crônicas me possibilitaram usar sem perder a magia do futebol, mas usar ele para discutir essas questões espinafrosas do Brasil, né? A ditadura militar, tem um capítulo aqui contra o José Maria Marim, etc. Tudo Cara, falando recuperando essas questões, né? Recuperando as questões que são importantes. Isso que eu acho que liga. Por que eu consegui fazer isso? Né? Liga com aquilo do ensino que eu estava te falando, porque eu tinha essa base histórica foi contribuindo para a minha compreensão do fenômeno da Copa do Mundo que estava rolando ali na frente da gente. Não é única, não. Fui ajudado por um monte de gente. Eu comento aqui a aula de professoras, né, da Miriam e da Mildred, também falo do trabalho delas em educação. Então, acho que é
um puta apanhado geral legal, né, e abrangente Ô em Jorge, você não termos acha meio sócio-históricos. sintomático pro momento histórico que a gente está vivendo no país? Você não acha meio sintomático esse livro tá só em inglês, cara? Olha, o pessoal fica me enchendo o saco, por que você não traduz? Primeiro porque dá um puta trabalho, Sim, eu trabalho, tenho filho, blá, blá, blá. E tem, né, e acho que seria melhor outra pessoa traduzir do que eu. sim, sim, Até sim, porque com tem certeza. coisas aqui no livro que em português não fazem, em português do Brasil não fazem sentido. Né? Uhum. Toda hora eu fico explicar o que é a seleção. A gente sabe o que é a seleção, faz parte, né? Por osmose. Você tem que explicar o que é a seleção, explicar algumas Não, coisas. mas Então, assim, começa ó, a eu acho que traduzir, não começa talvez a jogar até a no Google Translator. explicação. Mas eu acho que talvez até a explicação do que é a seleção brasileira por esse ponto de vista. E lembrando que eu vi sua entrevista já algumas vezes, tá ligado? A maneira como você fala sobre a seleção, eu acho que até isso é um resgate pro brasileiro, cara. Pode ser. De Então, verdade mesmo. eu preciso de uma editora, preciso de alguém que esteja a fim de fazer a tradução. Ô, posso correr atrás dessa Ah, parada aí? porra, seria um prazer, cara. Seria obrigado, te agradeço aí. Porque assim, tipo, eu consigo ler esse livro em inglês porque eu domino inglês, mas eu não Não, consigo passar esse eu livro adoraria. pro meu irmão, por exemplo, tá ligado? Eu tentei muito tempo, todas aqui e ali, não rolou, e aí pintaram outros projetos e acabou, né, acabou não ficando uma prioridade, mas seria sensacional, né? A Jorjão, Boni, que é essa editora, ela adoraria também, né, tô ter esse chegando. livro. Tá chegando no seu tempo aqui, então vou usar esses 3 minutinhos aqui pra te falar uma coisa. Muito obrigado por ceder seu tempo. Eu sei que com o nível de trabalho, o nível de produção que você faz, o tempo é uma coisa escassa mesmo. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo. Na sequência, quero te convidar de novo, porque também estou lançando meu livro. Aí eu vou fazer questão de te mandar, nem que seja o PDF, aí eu te mando quando sair. Porque acho que você vai reconhecer bastante da sua escrita na minha. Não, ao contrário, né? A minha escrita na sua, porque eu venho depois, né? Já te falei que o fato de eu ter me tornado um escritor tem a ver com as suas aulas. Eu não sei se você lembra, provavelmente não, porque são 20 anos de aula, né? Mas o meu grupo, quando foi fazer o TCC, a gente fez um teatro, uma peça de teatro lá no anfiteatro do Mackenzie mesmo para apresentar o TCC. E depois a gente fez a parte oral ali de responder as perguntas. E ao final da peça você falou, pô, algumas pessoas aí no grupo têm um talento artístico, né? Eu lembro até você falar assim, no talento artístico talvez maior que o acadêmico. E foi uma frase solta, não foi direcionada a ninguém. Desculpa. Eu meio que tomei isso pra mim, assim, tipo, e foi um dos motivos de eu entender que minha carreira era mais artística e menos acadêmica. Então eu queria também te dizer essa parada em público aqui. E te convidar para quando lançar meu livro, eu vou comprar o seu, agora eu faço questão de ler. Agora eu faço questão de verdade mesmo, tomara que chegue rápido aí, né? E a gente fazer um outro bate-bola, porque, cara, eu quero falar de handball, quero falar de gênero com você, aí vai falar do livro, vai dar uns 4, 5 programas de 1 hora e pouco. Quero te convidar para voltar aí quando der. Ah, Zé, ó, eu fico feliz, né, de estar aí trocando ideia contigo, né? Acompanhei, né? Isso é uma coisa boa da, das mídias sociais, né? Acompanhei aí a tua evolução e, claro, de outros alunos, alunas super queridos, né? Do Mackenzie, da USP, de outros lugares que eu dei aula. Isso né, super gostoso bater esse papo contigo, cara. Super gostoso, né? De repente ficar, eu acho legal, né? Fazer um corte, depois a gente volta e comenta de outras coisas. Se tiver gente também daquela época aí assistindo, beijo para todo mundo. Fico feliz, né? Que você tá. Quero realmente ler aí as suas produções. É um cara que se destaca, né? A sua inteligência aguda aí, né? Do lado artístico, tá aí com o programa, né? Na correria. Fico super feliz, te agradeço, né? Se quiser encaminhar essa coisa da tradução, também Pô, fico. cara, eu vou fazer um Acho corre, que é vou isso, fazer um acho que corre essas de coisas, verdade. eu acho que isso é o principal, acho, de uma educação de qualidade, né? Que eu acho que é isso que a gente tentou fazer no Mackenzie e em outros lugares, é o diálogo, né? O diálogo no sentido não terapêutico, né? Mas no sentido de mudança social.
Eu acho que é isso que a gente sempre acreditou, né? O diálogo, né? Você traz o seu, eu trago o meu, a gente faz junto para a mudança social. Isso que a gente está fazendo. Então eu te agradeço de coração o convite, estou super feliz de ter participado, feliz que o microfone funcionou, né? Ter reclamações. Né? E estamos aí, cara, estamos aí, estamos junto, né? Bom que a tecnologia Com certeza. a ficar mais perto, tá Um bom, beijão pra cara? família, Jorge. Beijão para você também, se cuida, valeu, tchau. Tchau, tchau.